Faremos nessa apresentação uma aula simulando atividade prática laboratorial. Utilizamos para a aula de histologia o laboratório de microscopia e fazemos a interpretação de lâminas que são coradas normalmente pela técnica de hematoxilina e eosina. Inicialmente já tivemos uma introdução presencial com práticas que introduziram as ideias de técnicas histológicas e a microscopia de luz, comparativa à microscopia eletrônica. Então, o aluno ele deve entender e relembrar os protocolos de preparação de material biológico, os componentes do microscópio, simular a interpretação de cada imagem apresentada nesta apresentação, entendendo que poderia estar utilizando uma microscopia de luz, comparando ao microscópio eletrônico, onde no microscópio eletrônico a visualização é muito mais específica, porque passaria de uma leitura via micrômetros para nanômetros. Então é possível visualizar algumas estruturas que na microscopia óptica não existiria essa possibilidade por conta do poder de resolução e aumento. É importante relembrar as unidades utilizadas em microscopia, o histórico, Lenoir, Robert Hooke, as técnicas de microscopia, a imunohistoquímica. Nesta apresentação, nós não falaremos dos epitélios de revestimento, epitélios glandulares. O tecido conjuntivo precisaremos retomar, mas não vamos trabalhar tão a fundo essas estruturas porque foram trabalhadas em aula prática anteriormente de forma presencial, mas a qualquer momento estaremos relembrando também e revendo, uma vez que cada tecido ele é formado, cada estrutura, muitas vezes um órgão, um sistema, ele é formado por vários tecidos e oportunamente trataremos de todos. Apresentarei aqui algumas lâminas e discutiremos informações relacionadas diretamente a essas lâminas, dando uma ênfase aos tecidos conjuntivos de propriedades especiais, sendo o tecido adiposo com suas características gerais, a sua coloração, o formato que ele apresenta, forma de aumento, as estruturas, inervação, vascularização. Na prática de tecido adiposo, comumente utiliza-se lâminas de tecido adiposo unilocular e multilocular, coradas com a técnica de hematoxilina e eosina. Falaremos também do tecido cartilaginoso, observando lâminas de pavilhão auricular, traqueia, disco intervertebral, também coradas com hematoxilina e eosina. No tecido ósseo, observação de lâminas de joelho, calota craniana, coradas com hematoxilina e eosina, além do osso harvesiano com a matriz mineral delgada. Em tecido nervoso, comumente utilizam-se lâminas de cerebelo, medula, feixe vasculo nervoso, coradas com hematoxilina e eosina. Tecido muscular, é comum utilizar língua, intestino delgado, coradas com a mesma técnica de HI. Como chegamos até a formação desses tecidos, vamos iniciar dando uma breve introdução sobre o tecido conjuntivo adiposo. Esse é um tipo de tecido especializado, onde se encontra pouca matriz extracelular, como podemos observar aqui na imagem. Ele apresenta células muito próximas umas às outras. Observamos também a predominância das células adiposas, chamadas de adipócitos, que podem ser encontradas isoladas ou em pequenos grupos. O tecido adiposo corresponde ao maior depósito corporal de energia, sob a forma de triglicerídeos. Em pessoas de peso normal, o tecido adiposo corresponde a 15 ou 20% do peso corporal, nos homens e de 20 a 25% nas mulheres. Além do papel energético, o tecido adiposo tem funções como proteção contra choques mecânicos, principalmente na planta dos pés e palmas das mãos, é isolante térmico, preenchimento de espaços entre outros tecidos, atividade secretora, sintetizando diversos tipos de moléculas e modelador da superfície corporal. Nessa imagem podemos observar aqui uma estrutura de tecido conjuntivo adiposo com
essa predominância de células adiposas. As células adiposas contêm uma grande região de triglicerídeo em seu citoplasma, porém a técnica no momento da preparação da lâmina histológica, quando essa lâmina é diafanizada e o álcool preenche toda a estrutura interna desse citoplasma, perdem-se as moléculas de gordura, né, e a estrutura fica branca. Então, onde temos aí a descrição de AP, seria o adipócito, o núcleo vem com uma seta N, né, no momento que utilizamos a coloração HE, a hematoxilina, que tem afinidade pela estrutura ácida, cora diretamente a essa região. O citoplasma ele está marcado próximo a esse núcleo, com uma região mais arroseada, bem mais clara do que o próprio núcleo, e enxergamos a vascularização aí, a corrente sanguínea com CS, com os eritrócitos circulando entre esses adipócitos ou grupo de adipócitos, vascularizando essa região e levando oxigênio e nutriente. O tecido adiposo pode ser classificado em unilocular e multilocular. O tecido adiposo unilocular tem um aspecto amarelado e está presente em praticamente todo o tecido adiposo no adulto. Os adipócitos possuem um núcleo achatado e periférico, além de possuírem grande depósito lipídico no citoplasma, não sendo delimitado por uma membrana. É vascularizado e especializado no armazenamento de lipídios como fonte de energia química. Técnica utilizada é hematoxilina e eosina. O tecido adiposo unilocular possui aí um grande reservatório desse triglicerídeo, indicado pela seta, acúmulo de gordura. Essa gordura é amarela, porém no momento da técnica, ao ser diafanizada, perde-se esse teor de triglicerídeo e na lâmina histológica enxergamos a estrutura esbranquiçada. Os núcleos estão corados pela hematoxilina com uma tonalidade mais escura e o citoplasma ele vem marcado com um róseo mais claro, marcado pela eosina. Além disso, a corrente sanguínea é prevalente no tecido. Já o tecido adiposo multilocular possui o aspecto avermelhado devido à sua alta vascularização, sendo rico em mitocôndrias. Os adipócitos multiloculares possuem núcleos globulares centrais e vários depósitos lipídicos pelo citoplasma. Esse tipo de tecido adiposo é abundante em animais que hibernam, em fetos e recém-nascidos, por ser especializado na produção de calor. Então, também podemos enxergar aí uma tonalidade mais escura na outra lateral da lâmina, né, onde enxergamos aí uma predominância de adipócitos, porém eles têm um reservatório menor, porque são vários adipócitos dentro de na verdade são várias gotas de gordura dentro de um adipócito, e a prevalência de mitocôndrias, apesar de não visível tão nitidamente na microscopia óptica, permite que através do seu DNA mitocondrial a gente tenha uma coloração mais ácida, e a hematoxilina tem uma maior afinidade por essas regiões extremamente ácidas, tornando a lâmina um tanto mais escura pela coloração de HE do que o tecido adiposo unilocular. Quanto a tecido adiposo, é muito importante que o aluno relembre as técnicas de utilização da microscopia, os aumentos graduais, né, a utilização dos botões, ali os aumentos dessa lâmina, iniciando a sua observação a partir de 4 vezes, passando a ter uma observação final de 40 vezes de aumento. Após a utilização do parafuso macrométrico e micrométrico, alterar aí essa microscopia, né, girando o revólver e posicionando as objetivas gradualmente, passando para uma observação de 10 vezes, que dá um resultado final de 100, 40 vezes, resultado final de 400, e finalizando com a objetiva de 100 vezes, que permite uma observação final de 1000 vezes com óleo de imersão, dando detalhamento geral a essa lâmina. E observando e identificando estruturas presentes no tecido, identificando os órgãos estudados durante a prática, em quais regiões do organismo encontra-se uma maior quantidade de tecido adiposo e esquematizando os tecidos observados.
Essa lâmina de tecido adiposo é uma lâmina de tecido adiposo pardo ou multilocular, podemos chamar ainda de tecido adiposo marrom. É uma fotomicrografia do tecido adiposo em recém-nascido. As células contêm gotículas de gordura de vários tamanhos e elas estão muito concentradas, além de ter os limites difíceis de distinguir. Podemos observar no círculo, identificado nessa lâmina, um aumento. Então, o aluno pode simular aí a leitura na microscopia a partir dos aumentos respectivos da microscopia óptica, 40, 100, 400 e 1000. Aqui podemos fazer um comparativo entre a visualização menor, né, na lâmina padrão, observando aí a 40 vezes a partir da lâmina de 4 vezes. Em contraponto, temos aqui uma observação maior a partir de uma leitura aproximada de 100 vezes, onde enxergamos esses adipócitos multiloculares, enxergamos aí para os núcleos, né, vários núcleos, a estrutura é multinucleada perifericamente também, porém, para cada célula, para cada adipócito, enxergamos várias gotículas de gordura. Essa é a ideia. Logo abaixo da camada mais profunda, conhecida como derme, encontramos aí bolsões adiposos, e no caso do recém-nascido é comum encontrar o tecido adiposo multilocular por conta da reserva energética relativa a alimento e temperatura. Né? É bom o aluno pensar nas funções deste tecido, neste órgão, nos órgãos do organismo desse indivíduo. Por quê? No recém-nascido, essa particularidade. Qual o tipo de tecido adiposo é encontrado aí, apesar de ter também o tecido adiposo unilocular em outras regiões do corpo? Quais as diferenças? Quais as características morfológicas que levam à conclusão de que essa região é formada por tecido adiposo multilocular? Procure responder esses questionamentos. A ausência de um tecido conjuntivo adiposo com suas características normais comprometem todo o organismo de um indivíduo. Um exemplo é a síndrome de Hutchinson-Gilford, ou progeria, que vem do grego geras, que significa velhice. É uma desordem genética rara que afeta o indivíduo a cada 4 a 8 milhões de recém-nascidos. Ela é caracterizada por provocar o envelhecimento precoce das pessoas acometidas até 10 vezes mais rápido do que o esperado para a idade que possuem. Na atualidade, existem mais ou menos 100 casos desses já relatados. Então, o indivíduo ele possui como características histológicas um tecido epitelial de baixa densidade, ele tem poucas células epiteliais. O tecido conjuntivo, propriamente dito, ele é espesso, com características aí de ausência na produção de fibras. Ele tem baixa produção de fibras, uma vez que o tecido adiposo que está subjacente na lâmina é um tecido adiposo unilocular, normalmente, com poucas células. Essa baixa concentração de células adiposas impedem que ocorra aí um acúmulo energético e uma nutrição eficiente a esse tecido conjuntivo que não produz as fibras de forma correta, e o envelhecimento ele acontece de forma significativa. Por ser uma desordem, né, uma desordem de ordem genética, a gente pode pensar aí que não existe um tratamento diretamente relacionado. Então, o que existe na verdade são medidas adotadas visando as melhorias na qualidade de vida dessas crianças, como o uso de analgésicos, uma vez que elas sentem dores fortes. São analgésicos além de fortificantes para os ossos e fármacos que tratam doenças cardiovasculares. O tecido conjuntivo cartilaginoso é uma forma especializada de tecido conjuntivo de consistência rígida. Como os demais tipos de tecido conjuntivo, as cartilagens possuem células chamadas de condrócitos e abundante matriz extracelular. As cavidades da matriz extracelular ocupadas pelos condrócitos são denominadas de lacunas, que podem conter um ou mais condrócitos, neste caso chamados grupos isógenos.
O tecido cartilaginoso desempenha a função de suporte de tecidos moles, reveste superfícies articulares e facilita o deslizamento dos ossos nas articulações. Como este tecido não é vascularizado, sua nutrição é obtida pelo pericôndrio, que é uma bainha conjuntiva que envolve as cartilagens, ou pelo líquido sinovial, no caso das cartilagens articulares e cartilagem fibrosa, que não possuem pericôndrio. O pericôndrio contém vasos sanguíneos, áticos e nervos. As cartilagens diferenciam-se em 3 tipos: cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. Iniciaremos tratando sobre a cartilagem hialina. Ela é a mais comum e cuja matriz possui fibras constituídas principalmente de colágeno tipo 2. Está presente no disco epifisário, na parede das fossas nasais, na traqueia, nos brônquios e na extremidade ventral das costelas. É importante identificar os tipos de cartilagem. Então, trataremos aqui, em cada um dos slides, lâminas, características da cartilagem, identificação das células e a presença ou não do pericôndrio. Identificar e esquematizar os tecidos estudados durante a fala de aula prática. Então, na cartilagem hialina, como observamos aqui nesta lâmina, ela está presente em cartilagens articulares, bem como nos discos de cartilagem que reveste a traqueia. Ela possui o revestimento externo, que é o pericôndrio, como podemos observar na imagem, que possui 2 camadas, uma externa fibrosa e uma interna celular. Quais são as células presentes na camada celular do pericôndrio? Qual a sua importância para a manutenção do tecido cartilaginoso? Quais são as células presentes nas lacunas dentro da matriz cartilaginosa? Procure responder e discutiremos nas aulas na aula onde fazemos uma discussão através de uma plataforma que permite a nossa conversa. A cartilagem elástica é formada por um componente elástico presente na cartilagem da orelha, que, por exemplo, é a elastina. As diferentes moléculas de elastina se associam formando uma rede e permanecem ligadas entre si por pontes cruzadas. Após a deformação, devido a forças externas, a cartilagem que apresenta abundante quantidade de elastina é capaz de retomar sua força anterior. O exemplo típico é a capacidade de deformação da orelha, sem que com isso ela sofra traumas ou perca sua forma original. Nesta cartilagem, nota-se a presença de regiões mais coradas em torno das lacunas e menos coradas entre elas. Qual seria o nome destas regiões? Por que apresentam colorações diferentes? Qual o nome do tecido do conjunto de condrócitos que dividem a mesma lacuna? A cartilagem fibrosa é formada por uma estrutura bem mais fibrosa, com a ausência do pericôndrio e que faz um revestimento aí de uma região bem mais rígida. O menisco, por exemplo, é um tecido altamente resistente à tração, sendo composto por uma mistura de tecido cartilaginoso e tecido fibroso, com colágeno do tipo 1. Esta estrutura localiza-se na articulação sinovial do joelho e absorve os impactos causados durante movimentos desta articulação, como andar ou correr. Qual a classificação histológica? Como vocês conseguem observar uma lâmina como essa e identificar a coloração que foi utilizada? Lembrando que na visualização nós temos uma imagem que é proveniente de microscopia eletrônica e outra imagem proveniente de microscopia óptica para fazer um comparativo. Qual a importância da presença de fibras colágenas resistentes nesse tecido?